Vamos continuar com as nossas práticas. Vamos fazer a prática 4 de Jaspersoft Studio. A gente vai ver alguns detalhes interessantes. O primeiro problema aqui é com as fontes. Na verdade, eu não vou mostrar a solução, não. Eu só vou mostrar o problema por enquanto. Deixa para a gente fazer a solução disso aqui quando a gente estiver colocando o relatório na aplicação web. Mas qual é o problema? Vamos só ver ele aqui. Vamos pegar o relatório que a gente fez por último. Então, esse foi o último relatório que a gente fez. O título, se a gente for lá no text field, a gente consegue mudar a fonte. A gente não mudou a fonte de nenhuma parte do relatório. A gente só aumentou o tamanho, mas alterar o tipo da fonte, isso a gente não fez. Mas se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, vou pegar uma fonte bem esquisita para a gente ver que não deu certo. Por exemplo, eu botei essa fonte aqui. Vai entender. Ó, eu fiz o preview, a fonte está saindo aqui. Então, no preview, a fonte que eu escolhi, ela aparece. Mas se eu vier aqui e falar para ele, olha, exporta para mim como PDF, vou jogar lá no desktop. Ele exportou. Observe que a fonte que está aqui não é a fonte que eu escolhi. Ó. Vocês conseguem enxergar a diferença ali. Mesmo eu tendo escolhido a fonte e o preview ter mostrado ela, quando ele gera o PDF, não sai com essa fonte. Esse é um problema. Isso vai acontecer também quando a gente for gerar o relatório lá na aplicação web. Vocês vão ver que você muda a fonte no relatório, salva de boa, compila o relatório, mas quando você gera o PDF lá na aplicação, a fonte que você escolheu não funciona. Então, essa primeira parte da prática é justamente para mostrar como é que a gente resolve isso. Mas deixa para a gente fazer a solução quando a gente chegar na parte prática de colocar o relatório na aplicação web, que é a próxima prática que a gente vai estar fazendo. Vamos continuar. Como é que eu faço para zebrar os registros do relatório? Essa ideia do zebrar é aquele esquema que uma linha fica com o fundo numa cor, a próxima fica em outra, e assim por diante, vai alternando essa cor. Dá para fazer isso também no nosso relatório. Para isso, a gente vai fazer um esquema usando o retângulo. Então, a gente vai lá na aplicação. Lá na paleta existe um componente retângulo. Eu vou jogar esse retângulo dentro do detalhe 1. Se vocês olharem, ele está por cima dos outros campos. Não é isso que eu quero. Eu não quero que ele esconda o texto do relatório. Se você clicar com o botão direito nele, você consegue mudar a ordem e enviar ele para trás. Agora, ó, ele está por trás dos componentes. Vou pegar ele por aqui. Então, coloca ele. Quem diz que ele move? Aí. Manda ele para trás, tá? Muda lá a ordem. E aí vamos fazer uma mudança nele. A ideia aqui é que a gente pode botar uma cor nesse retângulo. Primeiro, então, eu vou esticar ele. Vou mexer no tamanho. Vou botar ele pegando toda a largura da banda. E eu vou pegar e esticar ele até lá embaixo. Vou mudar a altura também. Então, a banda 1 inteira tem esse retângulo por trás ali agora. E aí, aqui na aparência, tem uma parte com cor. Por algum motivo, está com algum bug na interface aqui. Eu não sei se o de vocês está assim. Mas ele não está mostrando o texto. Você tem duas cores jogadas aqui na interface. A primeira é a cor da frente, o foreground. A segunda cor é o background, é a cor de fundo. Então, se eu pegar aqui a segunda cor, eu consigo, de repente, colocar um tom de cinza. Vou copiar ele aqui, porque eu vou precisar dessa cor depois. Pronto, aí eu botei essa cor de fundo no retângulo. Só que se eu deixar assim, e fizer o preview, vou tirar o zoom, né? Todas as pessoas vão sair com esse retângulo. Por que esse aqui embaixo não saiu? Porque eu só peguei a banda 1 por enquanto. A gente vai colocar ele na banda 2 também. Mas todas as pessoas estão saindo cinza. Isso não é a ideia que eu quero do zebrado.
Eu quero que uma pessoa saia cinza, a outra não, e assim por diante. Como é que a gente pode fazer isso aqui no relatório? Aqui no nosso relatório, lembra que existe um campo print_when expression? É uma expressão que define quando esse retângulo deve ser impresso no relatório. É nele que a gente vai mexer. De que forma? Eu vou criar um booleano ó, nessa expressão. Esse booleano vai fazer o seguinte, olha, eu estou criando um boolean, pegando essa variável report count. Report count, ele conta a quantidade de registros que você está colocando. Essa variável, no caso aqui, ela vai ser... Tem que ver quando é que ela vai ser avaliada, mas eu acho que é agora. Então, eu pego a contagem de tuplas que está sendo mostrado, pego o valor inteiro dessa variável, divido por 2, pego o resto. Se o resto for zero, é porque o número é par. Se o resto não for zero, é porque o número é ímpar. Então eu uso esse par ou ímpar para decidir se esse cinza aparece ou não. E aí só vai aparecer quando for par. Quando for ímpar, não vai ser colocado. Vamos salvar. E aí eu vou testar. Tá lá, ó. O 3 não saiu. A primeira pessoa não saiu, seria 0. Aqui seria 1. E aí 2 não saiu. Ah, professor, mas eu quero que saia ao contrário. Eu quero que comece na 0, pule a 1 e continue na 2 e coisa do tipo. Você pode mudar a expressão. Se você fizer lá enquanto for, se for diferente de 0, eu inverti. Tá lá, ó. O primeiro saiu, a segunda não, o terceiro saiu e assim por diante. Então eu consigo controlar quando é que esse cara vai aparecer ou não. Eu vou fazer a mesma coisa na detalhe 2 aqui. Vou jogar um retângulo ali dentro. Ele estragou todo o detalhe 2. Vou enviar ele para trás, para ele ficar por trás do conteúdo. Vamos esticar ele na horizontal. Eu vou diminuir ele aqui, se o mouse deixar. E vamos diminuir a banda. Vou só fazer com que ele pegue toda a altura e a largura. Eu coloquei o retângulo, só que eu preciso mudar a cor dele. Então vamos lá de novo na cor de fundo. Eu vou colar a cor do primeiro, que agora eu perdi. Vou copiar a mesma cor do anterior aqui. Eu não quero que fique cor diferente. Pronto. E aí você faz o preview. Ficou bom, hein? Ele não esticou com a banda. A gente precisa mudar o comportamento daquele retângulo. Esse retângulo aqui, ele está com no stretch. Eu vou mudar isso aqui. Vou falar para ele, olha, pega a altura do container. A altura da banda. Eu quero que você pegue a altura da banda do detalhe 2. Vamos ver se mudou. Mudou. O que está errado agora é o 1. O primeiro não aumentou, ele ficou fixo. Mesmo problema, está sem esticar. Não, eu quero que você pegue a altura do detalhe 1. Container height. Vamos ver se mudou. Aí. Agora sim, todo mundo ficou com o cinza. Só que está aparecendo a borda. Esse retângulo que a gente jogou ali dentro, ele tem uma borda. E essa borda é com a cor escura. Então eu posso vir aqui no retângulo, ó, nessa aba de bordas. Mesmo problema, ó, o texto não está aparecendo. Mas é aqui que eu defino a cor. E aí eu vou pôr a mesma cor do fundo. A borda vai ficar com a cor do fundo. Então a borda não vai aparecer. Também eu vou vir na segunda aqui e mudar a cor dela. Vamos voltar no preview. Olha lá. Essa pessoa ficou com fundo cinza. Essa aqui... Ah, faltou fazer a fórmula do segundo retângulo. Aquela condição que a gente colocou no primeiro retângulo, eu não coloquei no segundo. Vamos voltar aqui em aparência. Print_when expression.
Vou colar a mesma fórmula. Agora sim. A primeira pessoa está com fundo, a segunda não, a terceira tá, e assim por diante ele ia continuar fazendo o zebrado. Continuando, vamos ver aplicação de máscaras, principalmente para dinheiro e para datas. Alguns dos campos, no caso os test fields, ou parâmetros ou variáveis que você arrasta para lá também, para representar valores financeiros, são do tipo double. Então, você imagina que você tem um campo no seu banco de dados que guarda um valor do tipo double. Se você mandar mostrar um campo ou um parâmetro desses num test field, sem alterar nada no relatório, ele vai mostrar do jeito que ele receber, não importando o número de casas depois da vírgula. Não vai pôr o sinal e não vai colocar o sinal de o R cifrão, no caso do real. Então, ele não coloca isso automático para você, se você quiser. Você pode alterar a maneira como esse campo ou parâmetro aparece no relatório, num test field, mudando essa propriedade pattern do test field. Vai ter 3 pontinhos do lado direito lá. Você vai clicar para alterar o padrão que você quer que seja usado no test field. Então, se a gente vier aqui, como eu não tenho nenhum double nos campos, eu vou jogar um test field aleatório aqui. E aí vamos lá. No test field, ó, se você for olhar as propriedades dele, esse campo aqui, que por sinal está sem o texto, é o campo pattern. Tem um texto aqui que ele não está mostrando, por algum motivo, e não é uma questão de redesenhar. Ó. Não aparece. Mas é esse cara aqui. Ó. Lembra que tem os 3 pontinhos à direita. Se você clicar aqui, a gente consegue mudar o padrão que vai ser aplicado no test field. E aí ele tem padrões pré-definidos para número, porcentagem, dinheiro, científico, hora e data. Então, você pode escolher. De repente eu vou lá em dinheiro e escolho. Eu quero que apareça com esse formato. Você marca o formato, definir ele aqui. Eu vou jogar um valor lá na expressão, só para ter um double aqui dentro. Ó, 1379.78579. Se fizer um preview, vamos ver. Ele pegou o valor que eu coloquei lá dentro, 1589.459, e aplicou aquele padrão que eu tinha escolhido. Só que os padrões que você tem definidos aqui não são os padrões que a gente usa no Brasil. Só tem os padrões americanos aqui, ó. Tanto para dinheiro quanto para data. Ó. A data aqui tá mês, dia e ano. Não, a gente não usa mês, dia e ano. Tá? Então, cuidado com esse padrão, porque às vezes não importa você escolher, mas tá botando como se fosse dólares. Não resolve o nosso problema. Então, embora dê para fazer isso, não vai dar certo, porque ele vai pegar o padrão americano. O que a gente pode fazer, ao invés de usar esse pattern? Eu vou tirar ele. A gente pode usar o próprio Java para fazer isso. Então, ó, eu vou pegar esse código que está aqui. E aí eu vou definir isso na própria expressão do test field. Ó. Eu vou jogar esse código. Ó. O que esse código faz? Ele vai usar a classe numberFormat, pegar uma instância de formatador para dinheiro, passar para essa instância um locale. Esse locale é para uma representação de um local do mundo, no caso, é português do Brasil. Eu quero uma formatação de dinheiro que seja usada no Brasil. E aí eu vou pedir para esse objeto formatar. Se tivesse um field com dinheiro, a gente podia usar esse field aqui. Field.doubleValue pega o valor daquele field. No meu exemplo, como eu não tenho nenhum double lá, eu vou jogar esse valor direto aqui, ó, para ficar fixo. Formata para mim esse número. E aí, se eu fizer o preview agora, tá lá, ó, 1589,46, um R cifrão aparecendo. Então, formatou e formatou de acordo com o dinheiro aqui no Brasil. Então, para dinheiro, normalmente a gente vai acabar mexendo com o próprio código Java. Datas. Mesma coisa. Existe um pattern que a gente pode usar para mostrar data.
Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar... eu vou jogar outro test field. Porque esses test fields que a gente tem aqui, embora alguns deles envolvam data, tem aquela fórmula para ver se a pessoa é física ou jurídica. E aí, quando for física, ele mostra a data de nascimento, mas quando não for, vai pegar o nome fantasia. Então não dá para definir um padrão para aplicar direto aqui. Ao invés disso, eu vou pegar esse test field e vou fazer o seguinte. Na expressão dele, eu vou fazer java time.localDate.now. Ou seja, eu estou criando um objeto agora. Se eu deixasse só isso, o que vai acontecer? Ele pegou a data atual quando ele rodou o código e jogou lá, só que ele botou ano, mês e dia. Esse é o padrão normal do localDate na hora que chama o toString. Não é assim que eu quero ver. Ok, aí você vai lá e pensa, beleza, tem lá o padrão. Clica lá nos 3 pontos. Tem um específico aqui para data. Só que está sempre mês, dia e ano. Se você pegar qualquer um desses aqui, aí você pensa, professor, mas e se eu mudar? E se eu vier aqui e eu criar um padrão de data meu? Põe lá dia, barra, mês, barra ano. Era uma ideia, né? Pelo menos sai no padrão que eu estou acostumado. Ele até colocou aqui, ó. Vou salvar. Se eu tentar fazer um preview, não funciona. No nosso caso aqui, não. Então não adianta botar o pattern. Ao invés disso, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para mostrar a data lá embaixo. Vai fazer isso via código. Aqui você podia pegar... No meu caso, como eu não tenho texto para juntar, eu vou pegar só o objeto que está aqui dentro. Ó. E aí eu mudo a expressão que vai ser colocada lá dentro. Ó. Simple Date Format. O formato é dia, barra mês, barra ano. E aí você podia pegar ou um parâmetro ou um field de algum campo aqui do banco para botar essa data lá. Como a gente não tem um específico, eu vou jogar o local date now para pegar a data atual. Mas ele vai sair formatado com esse padrão aqui. Agora sim, se eu fizer o preview, deu erro. Se eu não usar o local date.now, vou pegar o Java util date. Agora ele aceitou. Ele não aceitou quando eu coloquei uma chamada de um método estático, mas é engraçado, ele devolve o objeto. Talvez ele não aceite local date, por isso. Simple Date Format, de repente, ele só funciona com Java util date. Mas funcionou a máscara lá que eu coloquei, ó, o padrão que eu defini, ó, 11 de dezembro de 2020. Deu certo aqui. A gente podia fazer isso, por exemplo, na hora de mostrar a data de nascimento. Ó. Não quero que apareça 5/25/80. Pô, é 25 de maio de 80. Não, e não quero que mostre hora. Vamos arrumar isso aqui. Eu vou usar a mesma fórmula que está aqui. A gente vai vir no test field que mostra a data. E aí vamos colocar isso aqui em algum canto. Aonde eu mostro a data é justamente nesse pedaço aqui. Ó. Então, ao invés de jogar direto o field, vou pegar esse field, passar ele para o format. E isso aqui tudo eu jogo aqui. Então, se a pessoa for física, ele vai fazer a formatação daquele campo nesse padrão e jogar lá. Senão, ele joga o nome fantasia. Tá lá, 25 de maio de 1980. 1º de março de 1980. E quando a pessoa é jurídica, ele botou o nome fantasia. Se você quisesse que mostrasse de outra forma, você podia colocar dia tal, de mês tal, de ano tal. Depende do que você quer realmente mostrar lá. Imagens. Vamos colocar uma imagem dentro do relatório. Inserir uma imagem no relatório é simples, basta arrastar o componente image da paleta para dentro do relatório. O próprio Jasper vai abrir a janela para você selecionar de onde vai vir essa imagem.
Você pode selecionar a opção caminho absoluto e escolher a imagem. O caminho até a imagem vai ficar guardado na propriedade expression desse componente. Isso é um problema para a gente, tá? Se você usar um caminho absoluto, vamos pegar uma imagem aqui, ó. Aqui. Eu vou jogar lá em cima, ó, junto com o título. Quando você solta o componente, ele abre isso aqui para você escolher qual é a imagem que você quer usar. Ele aceita um recurso do workspace do Eclipse, um caminho absoluto, ele aceita uma URL, você pode pegar da própria internet. Tem várias maneiras de você escolher uma imagem. Vamos pegar um caminho absoluto e aí eu vou escolher uma imagem da minha máquina aqui, ó. Vamos pegar o Tux. Então, ó, esse é o caminho dessa imagem na minha máquina. Vou dar OK. Ele colocou lá a imagem, ó. Deixa eu diminuir esse campo para não pegar em cima da imagem. Você podia, de repente, pôr o logo da empresa aqui ou coisa do tipo. Só que se você seleciona a imagem e olhar lá na expressão do image aqui, ó, ele guardou o caminho absoluto. Se você mudar esse arquivo de lugar, o relatório começa a dar pau, porque ele não vai achar essa imagem. Então, não é o ideal que você coloque um caminho absoluto para guardar uma imagem. Tá? O interessante é o que eu falo aqui, ó. Coloca esse arquivo dentro de um diretório junto com o relatório. No mesmo diretório onde o relatório está salvo. E aí você monta uma URL, mas é uma URL relativa aonde está o relatório. Vai ficar um pouco pior que isso depois, porque lembra que a gente usa Maven no nosso projeto. E a gente vai estar empacotando o relatório junto com o projeto. Então tem que ter uma forma da imagem ir junto com o nosso projeto. Para isso acontecer, essa imagem tem que ficar lá dentro do diretório Resources do nosso projeto. Então aqui o que eu posso fazer? Dentro do Resources, eu podia pegar essa imagem e colocar ela lá dentro. Então, deixa eu abrir essa imagem aqui. Vou copiar ela e vou jogar ela direto aqui dentro de Resources. Ó. Joguei ela aqui. E aí no componente, eu vou mudar a expressão. Ao invés de deixar desde lá de home, blá blá blá, não. Eu vou falar para ele, olha, você vai pegar a imagem direto, ó, barra Tux Linux transparente, que é o nome dessa imagem aqui. Isso aqui vai dar certo quando você estiver rodando o programa. Porque aí vai estar empacotado tudo junto, o Resources vai estar colocado para você lá. Só que por enquanto, ele não sabe disso. Então olha que dor de cabeça que vai dar isso pra gente. Eu não posso pegar essa imagem e falar para ele barra Tux Linux transparente. Isso vai funcionar quando estiver dentro da aplicação web. Mas agora está dando errado, ele não está achando a imagem. Por quê? Agora, na verdade, esse arquivo está dentro lá do meu projeto. Ele vai ter que chegar até lá, não vai dar nem para fazer direto aqui. Eu teria que pegar ó, lá de contato simples, ó, source, main, resources, essa imagem. Mesmo problema. Porque o problema aqui é o seguinte, ó. Onde é que está o relatório? O relatório, começar que ele já está no lugar errado, né? Ele está jogado aqui dentro do projeto, ó. Ele está dentro desse diretório. Esses arquivos não vão para dentro do projeto Maven. Está fora da estrutura do projeto Maven. Para esse relatório, a gente vai ver isso na próxima prática, mas para esses relatórios entrarem junto com o projeto, eles têm que estar dentro de resources. Certo? Então, se eu pegasse do jeito que está agora, então meu relatório está aqui, está nesse diretório. Para eu chegar na imagem, eu preciso entrar. Dá para fazer aqui. Insert, main, resources, e aí pegar o arquivo. Ah, ele achou. Mas isso só para agora. Dentro do diretório atual, ele entrou em Source, Main Resources e pegou o arquivo. Aí você testa, legal, funciona, compila, e aí você empacota e tenta rodar a aplicação e vai dar errado. Porque o caminho não vai ser mais esse. Então é complicado botar a imagem aqui. Você até pode usar ela assim para fazer o preview. Mas a hora que tiver tudo ok, aí você tem que mudar esse caminho para tirar esse Source, Main Resources do nome.
Não pode ficar esse aqui no caminho da imagem, senão vai dar pau depois. Agora, se não fosse uma imagem fixa, você podia botar uma imagem e pegar uma URL na web. Então aqui, ó, eu vou vir aqui na minha expressão e vou botar uma URL. Vamos escolher uma imagem aqui. Essa aqui eu sei que funciona. Vou copiar o link dela. Vou colocar aqui. Tá lá a imagem. Ele foi buscar naquela URL e trouxe para cá. E vai funcionar no preview. Eu esqueci de mostrar, né? Tá lá as duas imagens no título do relatório. Isso só aparece na primeira folha, tá, moçada? A segunda folha em diante não tem mais o título. Se você quisesse alguma coisa aparecesse em todas as páginas, aí você precisava ter mantido o page header, por exemplo. O page header ele vai repetir em todas as páginas. O título não, o título é só no início do relatório. Mas deu certo, eu coloquei as duas imagens. Depois, quando a gente for fazer o relatório para a web, a gente vai arrumar esse esquema aqui, porque esse caminho vai dar errado depois. Vamos lá, uso de variáveis. Em alguns relatórios, pode ser necessário que alguns valores sejam guardados ou manipulados para ajudar na criação de partes do próprio relatório. Por exemplo, uma soma ou a média de algum campo. Às vezes você quer fazer, está fazendo vendas, eu quero mostrar a média das vendas naquele mês, coisa do tipo. Dá para calcular isso no próprio relatório, com variáveis. Para criar uma variável, a gente vai lá no Outline, botão direito lá em Variables e manda criar uma variável. Então vamos criar uma variável aqui, só para a gente ver funcionando. Vamos lá no Outline, ó. Aqui em Variáveis, botão direito, quero criar uma variável. Ele já cria uma variável com um nome padrão, ele chamou aqui de Variable1. Eu posso mudar isso tudo através das propriedades. Ó. Posso dar o nome que eu quiser e dizer qual é o tipo dessa variável por aqui. Se vocês olharem as outras variáveis que já existem, todas elas estão em maiúsculo, mas não é obrigatório usar maiúsculo, tá? Você pode deixar do jeito que você quiser o nome da variável aqui. Lá na prática, eu vou chamar, por exemplo, eu vou chamar de maior código. O maior código vai ser no tipo inteiro. Então eu vou botar aqui, ó, javalang integer. E eu tenho que configurar várias coisas a respeito dessa variável. Por exemplo, qual é a classe a gente já escolheu. Eu botei inteiro. Calculation. Qual é o tipo de cálculo que vai ser feito com essa variável? Ele tem vários cálculos pré-definidos. Já dá para fazer soma, média, desvio padrão, maior valor, menor valor. Tem vários cálculos pré-definidos lá. Então, no meu caso, eu quero descobrir quem é o maior código de todas as pessoas que estão nesse relatório. Então, no Calculation aqui, eu vou escolher o highest, ou seja, o maior valor possível. Na expressão, eu coloco qual é o valor que vai ser usado nesses cálculos. Então, eu falei que eu quero o maior valor, mas o maior valor de quê? Eu monto uma expressão aqui para escolher o valor que ele vai testar. No meu caso, eu vou pegar o campo código. Ó, eu vou arrastar o fio de código para cá. Então, ele vai, nessa variável, descobrir o maior valor de código. Só que ainda tem que mudar mais alguma coisa aqui. Eu tenho que tomar cuidado com o reset type. O reset type, ele diz quando o valor dessa variável vai ser zerado. É como se fosse quando é que ele para de usar essa variável e recomeça a fazer o cálculo. Como se fosse um reset. Você pode usar report como valor, e aí se você coloca report, ele vai ser zerado a cada relatório gerado. Que é o nosso caso ali, eu quero que ele gere quem é o maior código do relatório todo. Mas eu podia colocar page. E aí ele ia fazer o cálculo naquela página. Quando ele mudasse de página, ele ia zerar o cálculo e recomeçar a partir da segunda página, por exemplo. Então, no meu caso aqui, não, eu quero o maior inteiro no relatório. Vou salvar. Eu posso pegar essa variável e trazer para o relatório agora. Ele vai jogar isso dentro de um test field. Ó. É o valor da variável maior código.
Eu vou salvar. Vamos testar. A variável eu tenho que pegar o valor dela. Eu falei que era inteiro. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira aqui. Não, cadê a variável? Maior código é inteiro, highest, field código. Não tem incremento. Relatório, tá certo. Talvez eu tenha que fazer, na verdade. Nunca precisou fazer isso. Acho que não precisa, não. Ponto int velho, para ele calcular o valor inteiro. Vamos ver se é isso. Se for, já arrumo lá. É, ó. Eu pego o maior inteiro de todas as pessoas. O maior inteiro aqui no caso é... Não, era 4. É. Por que que não botou 4 aqui? Ele usou, na verdade, a página. Vamos voltar lá. O reset está por relatório. Mas o test field... Ele está com evaluation agora. Isso aqui é outra coisa que a gente vai ver no final da prática. Eu vou ter que mudar isso aqui para relatório também. Porque assim, quando é que eu quero que o test field seja calculado? No final do relatório. No final do relatório, eu quero que ele olhe qual é o maior valor dos códigos que ele viu até agora. Você deixa agora aqui, now, quando ele encontrar essa variável, ele tenta calcular. E aí nessa página, o maior valor que ele encontrou até agora era 3. Por isso que ele estava colocando 3. Se eu mudar aqui para report, vamos ver se eu estou viajando. Agora sim, ó. O maior valor de pessoa, de código, é 4. Que nem está nessa página, está na outra página. É esse cara aqui. Então, a gente consegue usar a variável. Aqui, por exemplo, eu fiz mostrar o maior. Mas eu podia ter um outro test field. Vamos jogar ele aqui. E eu vou jogar aqui dentro. Vamos fazer outra variável de novo, outro cálculo daqueles. Ó. Eu vou pegar essa variável. Vou ter usado o mesmo, né? Vou criar outra variável para não ficar tão confuso. Vou criar outra variável. Aqui vai ser a média do código. Não faz o menor sentido calcular a média dos códigos das pessoas. É só para vocês verem. Média vai ser do tipo double. O tipo de cálculo eu quero que seja a média. O que eu quero que ele calcule? O que eu quero que ele use para calcular a média? Eu quero que ele pegue o código das pessoas. No final, eu quero que ele faça esse reset vai ser só no final do relatório. E aí, nesse test field aqui, eu vou jogar dentro dele o valor daquela variável ali. Então, vou lá em variáveis e vou arrastar a média do código aqui. Não sei se precisa colocar double value. Vou descobrir já. Coloquei ela. Vamos fazer um preview. Engraçado. O de cima eu precisei pegar o valor inteiro. Aqui não. Calculou a média. Só que está alguma coisa errada. Porque aqui ele falou que era 3, aqui ele falou que era 2,5, aqui ele falou que era 2. Por que isso? Tem coisa errada. É a hora que a gente está calculando esse campo. Não pode ser agora também. Tem que ser lá no final do relatório. Vamos ver se muda. 2,5, 2,5, 2,5. E aqui tem que dar 2,5 também. Que é 4 mais 3, 7, 8, 9, 10. 10 dividido por 4, 2,5. É a média do código de todas as pessoas. E aí tem vários cálculos que você podia usar, né? Aqui eu tinha usado o maior e a média, mas vocês viram aqui que tem... Ó, eu podia fazer uma contagem, eu podia fazer uma soma, o maior ou menor, desvio padrão, variância, primeiro, contagem de distintos, coisas diferentes, só que eu quero que ele conte. Dá para usar várias coisas nessas variáveis aqui. Exemplos. Eu quero somar os valores de todos os itens que foram vendidos, página a página. Então, imagine que nessa primeira página do relatório eu quero que mostre o total daquela página. Eu podia criar uma variável chamada aqui de valor acumulado, do tipo double. O cálculo vai ser uma soma.
A soma você põe na expressão o field que tem o valor da venda, por exemplo. E aí você põe um reset type de page, porque eu quero que essa variável ela seja resetada a cada página. E aí eu posso usar essa variável dentro das páginas. Eu podia ter o valor acumulado total, também do tipo double, também é uma soma do mesmo field, só que se você coloca report, aí não vai ser a soma página por página, vai ser a soma do relatório todo. Aqui seria todas as vendas. Aqui você está pegando a soma das vendas daquela página específica. Então, dá para mudar o comportamento da variável só mudando o tipo do reset aqui. E aí o tempo de avaliação, que eu acabei de mexer ali, só que a gente não tinha falado disso ainda. Todos os test fields usados no relatório têm essa propriedade evaluation time. Essa propriedade define quando esse test field vai ser avaliado, ou seja, quando é que seu valor vai ser computado ou calculado para então ser colocado no relatório. Os valores mais comuns são agora, ou seja, a avaliação é feita na hora em que ele é encontrado no relatório. Só que aí você viu o que aconteceu no relatório, né? Quando eu coloquei esse cara aqui e não estava com report, ele estava com agora, que é o padrão. A média está dando errado. Ó. Primeira pessoa era 3. Só tinha uma pessoa por enquanto, então para ele a média era 3. Quando ele pegou a segunda pessoa, opa, 3 mais 2 é 5. 5 dividido por 2 é 2,5. Aí quando ele pegou a terceira pessoa, opa, agora virou a soma 6. 6 dividido por 3, a média ele falou que era 2. Então isso interfere no momento em que o cálculo da variável está sendo aplicado. Nesse campo aqui não podia ser agora. Eu tinha que colocar relatório. Primeiro soma todos os códigos das pessoas, de todas as páginas aqui. Depois usa para fazer o cálculo da média. E aí deu certo, ele mostrou a soma, a média total, que era 2,5 em todos eles. Page, a avaliação vai ser feita quando a página inteira foi gerada. Report, a avaliação é feita quando o relatório inteiro foi gerado. E aí tem exemplo aqui, ó. Acho que no próprio relatório a gente já até usou isso. Ó. Lembra que tem dois test fields aqui embaixo? Para mostrar a página 1 de 2, 2 de 2, coisa do tipo. Nessa página, se você olhar a expressão, ele usa uma variável, que é esse page number. Beleza, ele pega o número da página. Só que se você olhar nesse campo, ele pega agora. Então, quando ele está gerando a primeira página, ele calcula esse valor. E aí aparece lá, página 1. Já o campo da direita, ele também usa a mesma variável, ó, page number. Só que o cálculo desse test field está marcado com evaluation time report. Então, na verdade, esse test field só vai ser realmente definido o valor dele no final do relatório. E aí, no final do relatório, essa variável já mudou. Ele já sabe a quantidade de página total. E aí ele vem substituindo os test fields em todas as páginas. Por isso que aparece página 1 de 2 e na próxima página aparece página 2 de 2. Porque o evaluation time das duas está com um valor diferente. Eu quero evitar que partes de um mesmo registro sejam divididos em duas páginas. Então, se você clicar dentro de uma das bandas do relatório, não nos componentes, tá? Tem que clicar em alguma área livre lá, ou então lá pelo próprio outline também dá para marcar a banda. Você tem acesso às propriedades dela. Nessas propriedades, tem uma propriedade chamada split type. Split type, ele vai definir o comportamento que vai ser dado pelo relatório para o conteúdo da banda com relação à divisão do seu conteúdo. A ideia aqui é em que momento ele vai quebrar essa informação. Se a gente olhar o preview, as 3 pessoas saíram na mesma página. Na próxima página saiu a pessoa completa aqui. Mas se você olhar, se bem que aqui não tem muito espaço. Mas se tivesse um espaço maior aqui embaixo, o que o relatório faz? Ele começa a jogar os dados da próxima página, tipo código e nome, ele traz isso para aqui para baixo, ou ele realmente joga tudo para a página de lá? A gente consegue configurar esse tipo de coisa no relatório. Então, se você selecionar a banda, ó, eu cliquei no detalhe 1 aqui, ó. É nele que eu cliquei, tá? Você consegue ver aqui o split type, ó. O padrão é colocar stretch.
Mas ele pode ter também prevent e immediate. Vamos tentar entender essa explicação, que ela é horrível, cara. O stretch, ele fala que a banda pode ser dividida, mas nunca dentro do seu tamanho declarado. Como assim? Isso significa que a banda se divide apenas se o seu conteúdo for estendido. Eu acho que dessa explicação ele fala o seguinte, ó. A banda detalhe 1, vou pegar ela aqui, ela tem uma altura pré-definida, 3,564 centímetros, que é esse espaço aqui. E eu acho que ele está falando exatamente isso. Pode dividir, mas não dentro desses 3,54. Se passar de 3,54, pode cortar o conteúdo dela. Que é o que acontece, por exemplo, na primeira pessoa aqui, ó. Tem muito mais do que 3,54. Vai até aqui a primeira banda, ó. Passou dos 3 fácil. Então, nesse caso, ele poderia quebrar essa banda e jogar o conteúdo para outra página. O prevent é para prevenir que a banda se divida na primeira tentativa de quebrar seu conteúdo. Então, na primeira vez, ele não vai quebrar. Ele vai tentar evitar. Em páginas ou colunas subsequentes, a banda pode se dividir, para evitar laço infinito. Tá? Então, na primeira vez que aparece aquele campo daquela pessoa, ele não tenta quebrar. Aí vai aparecer inteiro. Mas dali em diante ele quebra nas próximas páginas. Porque se você não quebrasse nas próximas, de repente entrava num laço infinito. Você fala para ele, não quebra, mas não cabe na página e não cabe na próxima, e aí não coloca no relatório, ia travar o programa. Então, na verdade, na primeira vez que aparece, ele tenta não quebrar. Tá? Mas nas próximas páginas, aí ele vai quebrar se precisar. No imediato, a banda pode se dividir em qualquer lugar, tão cedo quanto seja necessário, mas não antes que um elemento seja impresso na página ou coluna atual. Então, alguma coisa vai ser colocado. Pelo menos alguma coisa. Depois ele quebra. Vamos testar. Se eu mudar essa banda 1, ao invés de stretch, eu vou tentar colocar imediato. Vamos ver se vai fazer alguma diferença. Ó, fez. Ó. Código e nome da quarta pessoa apareceu aqui embaixo. E aqui ele continuou. Então quebra onde quiser. Botei imediato, ele quebra onde precisa. Não é legal isso, né? Imagina você pega um relatório, 2 linhas nessa e o resto aqui. Horrível, cara. Se eu colocar prevent, vamos ver. Acho que não vai dar para ver diferença nenhuma. Ele jogou a quarta pessoa inteira para cá, que é o mesmo comportamento que o stretch tinha feito anteriormente. Mas aqui no stretch ele só não jogou porque não cabe os 3,5 centímetros aqui no final. Se você quiser evitar que o conteúdo de uma banda seja quebrado, no meio, coloca o prevent. E aí, caso a banda inteira não caiba na página atual, o conteúdo vai ser empurrado para a página seguinte. Deixa esse cara. Eu acredito assim, para você montar um relatório, dá uma olhada como é que ficou primeiro. Faz um preview, vê se ficou legal as divisões. Se não ficou, muda o valor das bandas para não quebrar num lugar que não devia. O 8 e o 9 a gente já viu. Quando a gente fez lá o complemento do endereço, para impedir que um componente apareça vazio ou nulo lá dentro, a gente já tinha visto. E com relação ao tamanho, de repente você está com um componente maior do que precisa, e aí o espaço em branco aparece no relatório, que é o que acontecia no nosso complemento aqui, ó. Lá no complemento, ele tinha colocado um tamanho maior do que precisava, e aí ficava um espação em branco à toa aqui. Então tem explicando aqui como é que você evita o null e como é que você evita espaço em branco dentro de um mesmo componente. Então vamos fazer aí a quinta prática de Jaspersoft Studio. Agora a gente vai fazer a geração de relatório numa aplicação web com Spring Boot. Vai precisar de várias coisas. Quando eu fiz essa prática, eu fiz ela em cima de um outro banco, que era o banco Controle Pessoas. Aqui a gente não precisa fazer isso, a gente pode usar o próprio contatos que a gente está usando ali, pessoa física, jurídica e tudo mais.
E vamos aproveitar o relatório que a gente fez até agora. A gente não perder e não ter que fazer de novo. Então, como é que eu pego esses relatórios que a gente bolou aqui e usa esses relatórios lá na aplicação web? Então, vamos começar pelo seguinte, ó. Eu vou usar esse com parâmetros. Então, eu vou deixar ele aberto, eu vou pegar os dois subreports e vou abrir também. Cuidado na hora de abrir que a gente às vezes clica errado, tá? Se às vezes você clica no Jasper ao invés de clicar no JRXML. O que vai acontecer se eu clicar no Jasper? Ele abre. Ele vai te dar uma mensagem maluca. Você falar assim, ele vai abrir assim mesmo. Não é isso que a gente quer. Então, cuidado para a gente sempre abrir o XML. Então, tem os três aqui. Compila os três, moçada. Fez mudança, salva, compila. Essa é a regra. Fez mudança, salva, compila. E aí compila os três aqui. Porque aí você garante que o Jasper é a versão mais atual do seu relatório. Às vezes a gente esquece, a gente monta a aparência, faz uma mudança aqui, salva e esquece de compilar. E aí vai testar no programa, o relatório sai com a aparência antiga e aí você acha que está com problema. Não, o problema é que você esqueceu de compilar. E ele está usando a versão anterior do relatório. O que eu preciso fazer no meu projeto para usar o Jasper Reports? Eu preciso da biblioteca do Jasper Reports. Então eu tenho que ir lá nas dependências do POM e adicionar essa dependência aqui. Vamos voltar lá no relatório. Só que eu vou fechar os relatórios e vou mudar a perspectiva de volta para o Java. E agora volta a trabalhar com o Java. Eu vou lá no POM, não importa o local aqui, joga a dependência do Jasper Reports. Vamos salvar. Ele já vai baixar essas dependências do Jasper e vai colocar para você lá. E é o que eu falei. Esses relatórios, a gente tem que colocar eles dentro do nosso projeto. Lembra que o projeto é um projeto Maven, ele vai virar um jar no final. Para esses relatórios aparecerem dentro do arquivo jar, não pode ficar jogado aqui. Eu vou ter que mudar de lugar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um diretório relatórios dentro de Source Main Resources. Então aqui, ó, Source Main Resources, eu vou criar um novo folder, relatórios. E ali dentro eu vou jogar todos os relatórios, ó. Vou arrastar todo mundo para cá. Não interfere no nosso projeto. Se você voltar lá à perspectiva de relatório e tentar abrir o relatório, ele continua funcionando. Para o Jasper é indiferente onde é que está. Certo? Ele vai continuar achando. Precisava dos arquivos XML aqui dentro? Não. Se você tivesse colocado só os Jaspers do relatório que você vai usar aqui, já vai dar certo para a gente. Mas não separa as coisas não, porque depois fica confuso. Deixa junto. Eu vou lá no index e eu vou colocar um link para disparar o meu relatório. Pode ser link, pode ser botão, pode ser o que você quiser. Então eu vou lá no index, lá embaixo, eu vou acrescentar aqui um link. Só pular uma linha aqui. Então, ó, thref vai ser, a URL vai ser /relatórios/ todas as pessoas simples. Eu vou tirar esse físicas aqui porque o nosso relatório não faz distinção. Pessoa física ou jurídica, ele está mostrando todas as pessoas. Esse primeiro relatório vai ser o relatório simples, é aquele primeiro que a gente fez. Só tinha a tabela pessoa, não tinha nem contato nem endereço. Então essa é a URL, eu quero que gere o relatório para mim. Podia ser um botão do mesmo jeito que estava aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou criar um serviço para gerar o relatório. Vamos chamar de relatório service. Vamos lá dentro de Java. Vamos lá em service. Vou criar uma nova classe. Relatório service. Dentro dessa classe, eu vou jogar esse código do passo 6 aqui. Ó. Substituindo essa classe. Colei tudo aí dentro. Vamos dar um Ctrl Shift O. E vamos arrumar algumas coisas aqui. Primeiro, esse input stream é esse do Java.io.
Java IO input stream. Next. Esse connection é o Java SQL connection. Next. O logger é o nosso. Logger factory é o nosso. Database. Aqui no database, a gente vai usar Javax SQL Data Source. O resto veio automático. Não, professor, não vou lembrar isso nunca. Nem eu. Por isso que tem eles aqui. Então, na dúvida, copia daqui e cola lá. Já tem todos os imports que você precisa aqui. E aí você pode olhar quais que vão dar certo. Às vezes a gente faz um import desse errado, moçada, e o programa para de funcionar. Na hora. Vamos olhar esse código. Ó. Diabos tem aqui dentro. Primeiro, o Spring injeta aqui para mim um data source. O data source é a fonte dos dados. Como é o Spring que está cuidando do Spring Data JPA, ele sabe a conexão. Então ele está te fornecendo os dados dessa conexão aqui, o data source aqui. Conexão não, é o data source primeiro. Com esse data source eu consigo pegar uma conexão com o banco. Eu vou precisar disso aqui embaixo. Tem um método aqui dentro desse serviço, gerar relatórios simples, todas as pessoas. Deixa eu tirar esse físicas do nome aqui. Então eu quero que ele gere um relatório simples com todas as pessoas. Ele vai devolver um vetor de bytes. Esse vetor de bytes vai ser o PDF. O PDF vai estar nesse vetor de bytes aqui. Como é que eu faço isso? Primeira coisa é carregar o arquivo Jasper do relatório. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu pego um recurso que está dentro de resources, dentro do projeto aqui, no Maven? A gente vai, através da classe atual, manda buscar um recurso como se fosse um fluxo de bytes. Esse getResource as string, você passa para ele um caminho de um arquivo ou de um recurso, ele vai abrir e você vai ter o input stream para ler esse recurso. No meu caso, eu estou falando para ele, olha, vai no diretório relatórios e pega esse arquivo Jasper. Relatório SQL direto simples. E é esse relatório nosso aqui, ó, relatório SQL direto simples.jasper. Estou falando o caminho desse arquivo no diretório relatórios. Guardei aqui no arquivo Jasper. Agora eu tenho que abrir uma conexão com o banco. Não é o relatório que abre a conexão com o banco. O relatório sabe o SQL que ele precisa rodar. Mas quem abre a conexão e passa essa conexão para o relatório é o nosso programa. Então eu estou usando o data source para pegar uma conexão com o banco. Esse getConnection me devolve um objeto connection que eu guardei aqui. Agora eu vou preencher o relatório. Aí entra o Jasper Reports. Essa classe aqui, ó, Jasper Field Manager, é um gerenciador de preenchimento do Jasper. É o cara que gerencia preencher relatórios. Nessa classe existe um método que é esse método FieldReport. Estou falando para ele, olha, o gerenciador, preenche esse relatório para mim. Qual relatório? Desse arquivo Jasper que a gente abriu, com esses parâmetros. Por enquanto não tem parâmetro nenhum. Com essa conexão. Eu estou passando essas coisas para esse método para ele preencher esse relatório usando os dados que ele obtiver nessa conexão. Isso vai te devolver um objeto do tipo Jasper Print. Tem que imaginar que esse Jasper Print é o seu relatório, mas ele está em memória ainda. Ele está dentro de um objeto. Ele ainda não foi exportado para nenhum arquivo. Já tem os dados ali dentro. Já rodou, já foi preenchido, tá? Mas ainda não está exportado. Aí sim, eu vou lá no Export Manager, que é o gerenciador de exportação do Jasper, e falo para ele, olha, exporta esse relatório para PDF. Qual relatório? Esse relatório Jasper Print que a gente acabou de preencher aqui, ó. Exporta esse cara para PDF. Tem vários métodos aqui, ó. Lembra que a gente podia exportar para várias coisas? Fala, ó, HTML, PDF, XML. Tem várias maneiras de exportar esse cara aqui. No nosso exemplo, eu quero que ele exporte para PDF. E esse método devolve o quê? Um vetor de bytes, que é o que eu devolvo. Então, eu estou retornando o relatório exportado no arquivo PDF.
Pode dar erro, então tem uns catches aqui. Mas eu chamei esse método e eu recebo o relatório aqui, como retorno. Isso é o que está no meu serviço. Mas ainda não tem ligação com essa URL. Eu tenho que fazer ainda controlador para receber isso. Eu vou criar um controlador específico para relatório. Não é obrigado, você podia usar um controlador que já exista, por exemplo. Vai dar certo também. Então eu vou lá em controller e vou criar uma nova classe. Relatórios controller. E aí dentro eu vou jogar esse código do passo 7. Ctrl Shift O. Vamos lá. HTTP headers. E tem que tomar cuidado. É do Spring. Ver se eu não estou falando bobagem. HTTP headers é do Spring. A maioria das coisas ali é do Spring. Então, HTTP headers do Spring, next. Media type é do Spring, next. O logger é o nosso, e aí acabou. Também, se tiver em dúvida, dá uma olhada na prática que lá embaixo eu coloco todos os imports corretos para você usar aqui. Qual que é a ideia então? Se o cara clicar /relatórios /todas pessoas simples, eu quero que dispare esse método. Então, /relatórios /todas pessoas simples. Dispara esse método aqui. Tirar esse físicas do nome. O que esse método vai fazer? Vamos lá. Cheguei aqui, ó, ele vai lá no serviço e pede, ó, gera para mim um relatório com todas essas pessoas. Lembra esse método que a gente acabou de ver aqui? Ele me devolve o relatório num vetor de bytes. Ok. Como é que eu mando esse relatório de volta para o navegador do usuário? Existe uma classe, essa classe ResponseEntity. Tá? É uma entidade de resposta. A resposta é do tipo HTTP. Quando a gente faz uma requisição, a gente recebe uma resposta. Que resposta eu quero enviar para o cara? Ok. Deu certo. Tá? O ok tinha um valor, não tem? É o código 200. Ó. Eu estou mandando uma mensagem HTTP com o código 200. Mais do que isso, eu estou botando cabeçalhos nesse HTTP. E cabeçalhos? Eu estou avisando para ele, olha, o tipo do conteúdo é um arquivo PDF. Media Type Application PDF Value. Então a mensagem vai chegar no navegador e vai avisar, olha, o conteúdo é um arquivo PDF. Outro cabeçalho, esse Content Disposition é para a gente definir o nome do arquivo que eu quero mandar para lá. No caso, eu vou tirar esse físicas daqui, ó. Eu quero que o arquivo que o navegador vai receber chame pessoassimples.pdf. Então, os dois cabeçalhos. E no corpo dessa mensagem, eu quero que ele mande o PDF, que é o vetor de bytes. Então, eu estou mandando uma resposta HTTP com esses dois cabeçalhos e o nosso relatório no corpo dessa própria mensagem HTTP aí. Com isso aqui, o navegador consegue receber o nosso PDF. E aí eu acho que a gente já pode testar. Vamos rodar a aplicação. Vou executar ela. Está lá o nosso link, relatório simples das pessoas. Cliquei. Recebi um PDF. pessoassimples.pdf. Se eu abrir esse arquivo, está lá o meu relatório. Todas as pessoas, as 4 pessoas que eu tenho no banco. A data de hoje, página 1 de 1. É o primeiro relatório que a gente fez. Não tinha nem endereços, nem os contatos. Está lá em downloads, ó. Já baixou para mim o arquivo. E se eu quisesse um relatório que tenha subreport? Aí é um pouco mais chato. Não é culpa nossa, não foi a gente que fez isso. Mas eu tenho que fazer algumas mudanças para o relatório dar certo. Então, o que eu recomendo que vocês façam com os relatórios de vocês? Monta o relatório inteirinho lá no report, faz os testes, faz o preview, deu tudo certo, saiu do jeito que você quer. Agora faz a mudança para pôr na web.
Porque uma vez que você fez a mudança para pôr na web, você fazer o preview é muito mais trabalhoso. Do jeito que está agora aqui, eu simplesmente clico lá e mando rodar. Vou para ele, ó, executa aí. Ele faz. Eu vou ter que fazer mais coisa para fazer o preview depois. Então testa primeiro, deu tudo certo, está do jeito que eu quero. Beleza. E aí você faz a mudança para colocar na web. O que eu tenho que fazer nele? Eu preciso criar um parâmetro no relatório principal. Eu vou chamar esse parâmetro de subReport_dir. É o diretório onde estão os subreports. É horrível esse parâmetro. Você pensa, mas os subreports estão junto com o relatório principal, está no mesmo diretório. Tá, mas não funciona. O Jasper não encontra o subreport se você não falar para ele em que diretório que está. Não me perguntem por quê, porque eu não descobri também. Eu só sei como é que resolve. Tem que ter esse parâmetro. Então eu tenho que vir no relatório principal e eu vou criar um novo parâmetro aqui. Esse parâmetro eu vou chamar de subReport_dir. O tipo pode deixar como string mesmo. Então tá lá, subReport_dir. Não só isso. Agora, para cada subreport do relatório principal, eu tenho que selecionar esse subreport e lá nas propriedades dele, nessa aba subreport, e lá na expressão do subreport, mudar a expressão que já está lá, para que ela fique com o valor que já estava lá concatenado com aquele parâmetro subreport_dir. Então, ó, eu tenho que vir aqui no relatório principal. Esse é o subreport de endereço. Eu seleciono ele, venho aqui na aba subreport. Se vocês olharem, já tem uma expressão. A expressão padrão é o nome do relatório. Ó. Relatório SQL direto complexo subendereços.jasper. Esse é o subreport que ele vai usar aqui. Não funciona se eu deixar só isso. Eu tenho que vir aqui para ele antes e fazer o quê? Pegar aquele parâmetro, ó, subreport_dir, ele deixar concatenado aqui em cima, né? Com esse nome. Então, alguém vai ter que passar para ele o diretório aonde o subreport está durante a execução. Senão, não funciona. E é aqui que está o problema, porque uma vez que você coloca isso nesse subreport, se você tentar fazer o preview, ele vai esperar que você passe para ele o subreport_dir. E se você deixa em branco, dá erro. E aí você não consegue mais ver o preview do relatório. Se você deixar em branco. Então, lembra, faz o relatório inteirinho. Faz o preview, tá bonito, tá do jeito que eu quero. Então vá lá, põe na aplicação. Cria esse parâmetro no principal. Então, lá no relatório principal você cria ele. E aí no subreport, lá em propriedades, lá em subreport, na expressão, tem que ser aquele parâmetro concatenado com o que já estava ali antes. Isso para todo subreport. Ó. De contatos, mesma coisa. Ó. Seleciona ele, subreport, vai na expressão. Já era o nome do relatório. Não, tem que ficar o parâmetro subreport_dir concatenado com aquele nome que estava ali já. Finish. E aí o preview já não funciona mais, porque ele espera o subreport_dir. Se você passar o subreport_dir aqui, ele aceita. Só que olha a trabalheira. O subreport_dir é esse diretório aqui. Eu teria que vir e pegar... Nossa, por que tá... Ah, é porque eu estou dentro do relatório. Tem que pegar o caminho do diretório. Ó. Ctrl+Shift+C, Ctrl+V. É nesse diretório que está barra no final. Ó. Ele tem que pegar esse caminho todo concatenado com o nome. Só que eu acho que esse tio aqui ele não aceita, quer ver? Ó? Se eu der um preview, ainda deu erro. Ele não aceita aquele tio que está ali nas propriedades. Tem que botar o caminho total. Opa, lá no preview, aqui... Não pode ser tio alguma coisa. Tem que falar barra home, barra Rafael, barra documentos, tal. E aí ele volta a funcionar.
Por isso que eu falo, para você não ter que fazer essa gambiarra toda aqui, de pegar o caminho do sub só para fazer o preview, testa primeiro, deixa tudo pronto antes de fazer essa mudança do subreport dir. A ideia é que o nosso programa vai mandar esse caminho para o relatório. Faz isso para todo subreport, tá? Todos eles têm que estar usando o subreport dir concatenado com alguma coisa. E aí vamos lá, eu vou gerar um novo link para me gerar esse relatório. Vou voltar aqui no Java, deixa eu fechar. Ah, ó, já ia esquecendo. Fiz mudança, não fiz? Fiz. Compila. Se você não compilar, essa mudança não está no Jasper. Cuidado com isso. Fechei, vamos voltar para essa perspectiva do Java. Vamos lá no index. Eu vou adicionar um novo link aqui. Barra relatórios, todas pessoas, complexo. Essa URL eu quero que gere um novo relatório. No serviço, eu vou colocar um outro método lá para fazer esse relatório. Então, vamos lá no nosso service. E eu vou acrescentar um novo método aqui. Ctrl Shift O, Java Util Map. Pronto. Então, esse método, gerar relatório complexo, todas as pessoas. Deixa eu tirar esse físicas daqui. O que ele tem de diferente aqui? Tá? Para começar aqui, o arquivo Jasper é outro. Agora, eu quero que ele pegue relatórios query direto complexo.jasper. Não tem barra aqui, tá? Pelo menos que eu me lembre, não tem. Vai testar e descobre. A maneira de carregar isso aqui é um pouco diferente, porque lembra que esse relatório agora ele espera receber o subreport dir. Eu preciso descobrir em que diretório que está o subreport. Como é que a gente faz isso? Se você olhar em Java, dá para a gente descobrir o diretório de um arquivo no Java. Ele já tem código pronto para isso. Só que uma coisa é você descobrir o diretório de um arquivo normal e outra é você descobrir o nome ou diretório de um arquivo que está dentro de um arquivo jar, que é o nosso projeto. Porque o nosso projeto, quando a gente for botar ele em produção, a gente vai pegar um jar e vai botar ele em produção. E o nosso relatório está dentro desse jar. E aí aquele código normal que a gente usa no Java para pegar um caminho não funciona para pegar caminho dentro de arquivo jar. Então tem toda uma gambiarra aqui, ó, para fazer pegar o caminho do subreport dir, não importa onde está rodando o seu programa. Vai servir se estiver rodando direto no sistema e vai servir se estiver rodando dentro de um jar. Vai ter que usar esse class-path resource para obter o input string. E aí a gente consegue, com essa URL, descobrir a URL do relatório. Só que eu preciso do diretório. Gambiarra. Eu peguei a string do URL do arquivo, descobri onde é que estava a última barra, que é essa barra aqui, e peguei a string que estava antes, que é só o caminho daquele diretório. Esse é o diretório dos relatórios. E aí, como é que eu passo o parâmetro para o relatório? Lembra? De criar um mapa, que vai mapear uma string no objeto. É como se fosse a chave e o valor. É um hash map. E aí eu coloquei, qual é a chave? É o nome daquele parâmetro, subreport dir. E qual é o valor? É o diretório onde estão os relatórios. Então eu estou passando isso aqui para ele. O restante é igual. Ó. Peço para ele preencher esse arquivo Jasper. Ele pegou. Agora eu estou passando parâmetros. Antes eu não passava parâmetro. Agora eu tenho esse mapa para passar. A conexão é a mesma. Eu já obtive ela aqui em cima. Na hora de exportar é a mesma coisa. Exporta esse relatório para PDF e devolve o vetor de bytes. É o que eu retorno. Se você olhar, eu não precisava ter feito um outro método aqui. Tem muita coisa que é comum. O que mudou desse método aqui para esse de baixo? Bom, o nome do arquivo mudou.
Então eu podia passar o nome do arquivo como parâmetro. Qual é o relatório? Eu podia passar como parâmetro para esse método único. Pegar a conexão é sempre o mesmo. Pegar o input stream funciona desse jeito e funciona desse jeito. Então, se funciona desse jeito também, podia deixar só esse. Esse esquema de pegar o subreport dir e passar como parâmetro, se a gente está usando, não tem problema. E se eu passasse um parâmetro para esse relatório de cima? Não tem problema. Ele só não vai usar o valor. Então, não vai interferir no nosso código. Então, dá sim, dá para fazer um método só e recebe o nome do relatório como parâmetro. Ele vai ficar praticamente com esse código aqui, só recebendo um parâmetro. E aí ele serve para qualquer relatório. Esse esquema aqui, moçada, para pegar o caminho do diretório dentro do jar, eu fiquei aqui uns 2, 3 dias quebrando a cabeça para descobrir isso. Ninguém acertava isso aqui. Você começa a procurar na internet, todo mundo tem uma solução e nenhuma funciona. Coisa mais linda, cara. Eu olhei de blog na internet para descobrir como é que fazia isso. E aí, juntando ideia de 2 ou 3 lá, eu consegui fazer esse aqui rodar. E é esse que vocês têm na prática. Esse aqui eu garanto que funciona em qualquer canto. Vamos voltar lá no controlador para tratar aquela URL. Então eu vou copiar esse código aqui. Vamos lá no controlador. Todas as pessoas complexo. Essa URL que a gente colocou aqui no index. Ó. Todas as pessoas complexo. Vai disparar esse método, todas as pessoas. Ele vai usar aquele método do serviço que a gente acabou de colocar ali, para pegar um vetor de bytes com o PDF, manda a resposta do mesmo jeito, o nome do arquivo é pessoas complexo. E aí está pronto. Vamos testar. Já está rodando. Vamos lá, relatório complexo das pessoas físicas. Vamos ver se vai dar certo. Gerou um PDF. Pau. Não funcionou. Isso aqui, quando dá... Primeiro que você não consegue abrir o arquivo. Se você olhar no gerenciador de arquivos, o documento que você recebeu deve estar com tamanho 0. Ó. Recebeu o PDF tamanho 0 é porque deu erro na aplicação. Vamos ver se a gente consegue descobrir qual foi o erro. Acho que até já sei qual é o problema. Acho que foi aquela imagem que a gente deixou lá fixa. Ó, recurso não encontrado. Ele não achou o ponto Jasper de endereços. Por que ele não achou? Vamos pensar. Ele está olhando nesse diretório. Ó. Home Rafael, documentos, disciplinas, contatos simples, target, relatórios. Tá certo até aqui, ó. Relatórios. Relatório SQL direto, complexo, subendereços. Ponto Jasper. O recurso está lá sim. Por que está dando errado? Ó? Relatório SQL direto complexo. Só que é esse o relatório principal. Eu mudei, lembra que eu peguei o com parâmetros? Ó, relatório SQL direto complexo, parâmetros. É esse relatório que eu mudei para pegar e passar as informações para o sub. Isso está dando erro. Ele está pegando esse aqui, ó. E nesse relatório a gente não botou o parâmetro subreport dir e coisa do tipo. Então ele não está achando o subreport. É bom que vocês já viram o erro que dava antes. Agora sim, eu estou falando para ele abrir esse arquivo correto. Salva. Já reiniciou. Vamos voltar lá. Agora deve dar certo. Tá aí o PDF. As duas páginas dele. Era justamente o problema do subreport dir. O interessante aqui é o seguinte, ó. Esse é o caminho que ele usou para achar o subreport dir. Vou salvar isso aqui. Então, ó, dentro da minha máquina ele pegou esse arquivo aqui. Mas em produção não é assim que a gente roda. Eu não vou botar ele em produção usando Eclipse. Em produção, como é que a gente faz isso?
Deixa eu abrir um terminal de novo aqui. Eu teria que vir e falar, ô Maven, empacota para mim o meu projeto. Pronto. O que ele fez? Ele gerou um arquivo .jar. Se você entrar em Target, esse é o meu projeto. Ó. Esse é o cara que eu tenho que pôr em produção. Como é que eu rodo a partir desse cara? A gente põe java -jar e aí o nome do arquivo jar. E ele já dispara o Tomcat interno e já põe a sua aplicação para rodar. Então, está rodando a minha aplicação. Ó. E aí eu vou lá e peço o relatório. Gerou o PDF. Continua funcionando, só que o interessante é olhar o que ele pegou de caminho aqui. Ó. Qual é o diretório dos relatórios? Vamos copiar e comparar aqui. Ó. Não copiou. Agora ele copiou. Olha a diferença. Antes era um arquivo direto, dentro da minha máquina. Agora não. Está dentro de um arquivo jar que está dentro da minha máquina, nesse caminho todo aqui. Ó. Dentro desse jar, ó, esse é o jar. Dentro dele, dentro de bootinf/classes, relatórios, é onde está o meu arquivo. Isso que eu falei para vocês, aquele código normal que a gente usa do Java para achar esses caminhos, não serve se for dentro de um jar. Dava erro aqui. E aí eu perdi dias para fazer isso, achar isso aqui, um jeito de fazer funcionar. E aí deu certo. Tá rodando aqui para você parar a execução. Sinal, eu já nem sei mais qual. Eu já dei Ctrl C. Fechou já a execução, não está mais rodando. Então essa é a sexta prática de Jaspersoft Studio. O que vai ficar diferente nessa é que a gente vai estar usando uma coleção de objetos como fonte de dados para o relatório. Então, os relatórios feitos até agora, eles são limitados porque a consulta que traz os dados do banco de dados está fixa no relatório. No máximo, a gente pode usar alguns parâmetros e dar alguma flexibilidade ao relatório, mas a consulta ainda vai ser sempre a mesma. O Jaspersoft Studio permite que a gente utilize uma coleção de objetos Java como fonte de dados para o relatório. Dessa forma, a gente pode realizar a consulta ao banco de dados da forma que a gente desejar, na nossa aplicação, e então passamos para o relatório uma coleção com os objetos que a gente quer que apareçam no relatório. Então é um pouco diferente. Ao invés da gente deixar um SQL fixo lá, não. Eu vou falar para o relatório, olha, você vai receber uma coleção de objetos. Mostra. E quem vai buscar os objetos vai ser o meu programa. E aí eu tenho a liberdade de fazer a consulta que eu quiser para passar para ele esses objetos. Então, a gente já tem tudo criado aqui. Vamos pegar aquela aplicação que a gente já tem. Agora aqui vai complicar porque eu preciso do código fonte. Essa é a prática de pessoas complexo. Não é mais um contato simples. Lembra que no contato simples só tinha contato. Não é o nosso caso agora aqui. Não é mais só contato. Eu preciso de pessoa, pessoa física, pessoa jurídica, endereço e contato. São várias classes no sistema. E esse sistema a gente não fez. Eu vou criar outro projeto. Do tipo Maven. Vamos usar o nosso archetype. Vai ser projeto pessoas, contatos, endereços. Estou sem imaginação. Esse vai ser o nome do projeto. E aí eu vou criar aqui, dentro do modelo, eu vou arrastar aquelas classes. Ctrl C, Ctrl V. Eu já tinha um contato. Escreve por cima. Os pacotes vai vir tudo errado. Vamos arrumar. Esse é o pacote correto.
Pronto. E aí vamos fazer o mapeamento. Esquece que eu falei, então. Pega daqui. Eu vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V. Escreve todo mundo aí. Vai dar de novo o mesmo erro de pacote. Esse é o pacote certo. Pronto. E aqui já está feito o mapeamento. A gente ganha tempo. Ó. Já é uma entidade, a tabela é pessoa. Vai ser herança uma única tabela. Tipo pessoa, guardando como se fosse uma string. Pessoa física escrito física, pessoa jurídica escrito jurídica. O contato já é uma entidade, tá certo. Já tem o ICOS, o hashcode, tá tudo certo. Bom demais. A gente ganhou um tempão aqui. Então já está feito as classes, certo? Por que eu preciso dessas classes? Porque eu que vou fazer a consulta. No meu programa, eu vou buscar as pessoas que eu quero, já com contato e com o endereço, e eu vou empurrar isso tudo para o relatório. Então vamos ter que arrumar algumas coisas aqui para mostrar relatório também. Vamos ver o que falta botar aqui. O starter do data já está. Vamos comparar o POM. Primeiro a gente botou o repositório da fonte. Vamos colocar também, embora não esteja funcionando. O que mais a gente pôs diferente? O Jasper e a fonte. O resto está certo. A parte de validação eu não vou estar fazendo aqui, então não precisa. O ponto está certo, já está com as coisas corretas. Eu vou trazer o relatório para esse projeto agora. Então eu vou lá em Source Main Resources, eu vou copiar esse diretório relatórios para dentro de Source Main Resources desse aqui também. Ó. Pronto, o mesmo relatório está aqui. O resto acho que não precisa. Vamos fechar outro. Não, vamos pegar as classes que já estão prontas, que a gente ganha mais tempo também. Eu já vou pegar o controlador de relatórios. Vou trazer para cá. Vou pegar o serviço de relatório e vou trazer para cá. Contato não preciso, que eu não estou usando. Repositório a gente vai ter que acabar criando um. Não vai ter jeito de fugir disso. O resto está ok. Contato controller não precisa. Pronto. Ele está reclamando. Relatório service. Pronto. Voltou. Acho que eu peguei todo o código que a gente precisava. O código Java do seu projeto, ele tem que estar compilado para a gente poder usar essas classes no relatório. Aí eu falei, ou você executa o seu projeto da prática, o que vai forçar a compilação, ou você pode usar o Maven para fazer isso. Se você fizer um Maven install, ou então o Maven package também funciona, ele acaba compilando e gerando todas as classes para você. Então, vou aproveitar que já está no terminal, ó, se você fizer um Maven package, lembra que ele gera o .jar? Para gerar o .jar, ele compila as classes. Mas aqui dentro tem elas compiladas. Isso é que é importante. Eu tenho que ter essas classes aqui para poder usar isso lá na prática. Tá? Eu vou criar um novo relatório. Aqui eu vou ter que fazer um novo do zero, porque eu não vou poder aproveitar o relatório antigo. Vamos voltar na perspectiva de relatório. Eu vou lá e pedir para criar um novo report. A4 vai ficar nesse diretório. Eu vou chamar de relatório pessoas. Vou botar igual o nome. Não físicas, né? Relatório pessoas. Não tem esse relatório pessoas aqui. Vou dar next. Aqui no data source, aqui já começa a diferença. No data source eu vou deixar o vazio. Eu não vou colocar um data source. Deixa no empty. Acabou. Ele vai criar um relatório que não tem uma fonte de dados. Então, se você olhar, não tem field. Eu não consigo arrastar field aqui, por enquanto. E aí, o que eu vou arrumar aqui?
eu vou olhar lá no dataset em query desse relatório. Antigamente ele acessava o banco e eu conseguia montar a minha select aqui. Agora vai ser diferente. No dataset em query, lá em cima, eu vou selecionar essa aba Java Bean. Tá vendo que aqui tem query e tem Java Bean? Aqui eu posso falar para ele qual é a classe que tem as informações que eu quero que traga para o relatório. E aí, ali na classe, no class name, eu vou clicar naqueles 3 pontinhos. E vou fazer uma busca. A classe chama pessoa física. Lembra que a gente criou um modelo e tem lá uma classe pessoa física? É essa classe que eu quero. Está lá esse pacote, essa é a classe. Ele já achou os atributos. Desses atributos, eu posso selecionar quais eu quero que entrem como field do meu relatório. Eu quero todos menos o class. Esse class não faz sentido aqui. Eu quero código, contatos, endereço, CPF, nome e data de nascimento. Adiciono. Se você quiser mudar o tipo de alguma coisa por alguma razão, você já pode fazer isso agora. Não é o nosso caso. Já tem todos os atributos que eu quero aqui. Vou dar OK. E agora eu tenho meus fields aqui, ó. Só que está vindo da classe pessoa física. Eu posso montar meu relatório agora. Vou deletar essas bandas. Eu não vou colocar subreport nesse, só para não demorar demais. Mas eu vou começar a arrastar aqui, ó, código. Se ele deixar. Vai ficar bem feião mesmo, porque não dá tempo. Eu vou botar o nome. Epa. E eu vou pegar o CPF e a data de nascimento. Aqui a complicação é que eu não consigo mais fazer aquele esquema de fazer um relatório mostrar todas as pessoas direto. Eu não vou conseguir fazer isso. A não ser que eu pegue as duas classes lá no dataset in query lá. Mas aqui não é o que eu quero fazer. Eu quero só pessoas físicas mesmo. Vou deixar só isso mesmo. Título. Pessoas físicas. Só aumentar a fonte. Pronto. Montei o relatório. Então, já pegou pessoa física, já adicionamos campos, já criou os fields, a gente montou o relatório. Aqui já está fazendo com sub. Vai rolar hoje. Vamos pular o sub, vamos passar direto. Porque na hora de fazer sub, depois na próxima aula eu mostro com calma. Como é que eu passo as informações do relatório principal para o sub? É um pouco diferente. Porque agora o sub não faz a consulta. O sub recebe os contatos e os endereços dessa pessoa atual. Então, na hora de fazer o data source, eu vou ter que fazer diferente. Eu vou ter que passar essas listas de objetos para o relatório. Mas a gente faz na próxima aula isso. Vamos só pular lá para o final. A gente vê o que muda no nosso código para usar isso aqui. Tá tudo igual, já montou. Não precisa fazer o subreport dir, porque não vai ter subreport. Vamos criar um link para gerar o relatório. Então, vamos lá no programa. Vou compilar esse cara. Já deixei ele pronto. Pronto. Vamos lá no index. Eu vou botar um link para fechar isso aqui. Relatórios barra todas as pessoas físicas com coleção. Pode deixar isso aqui mesmo. Lá no serviço, aí vem a diferença. Antes, eu simplesmente pegava, vamos lá no serviço, obtinha uma conexão com o banco e passava a conexão para o relatório. O relatório se virava.
O relatório fazia a consulta rodar. Agora não. Eu vou ter que fazer a consulta. Então eu vou precisar de um repositório. Eu, por sinal, nem tem aqui. Que beleza, hein? Então a gente vai criar ele já. Eu vou precisar injetar esse cara no serviço. Vamos lá no relatório service. Eu preciso dessa pessoa física repositório. Ele não existe. Vamos pedir para criar a interface. No diretório. Se deixasse escolher, não vai deixar, tudo bem. Arrastar esse cara para cá. Pronto. Para ser um repositório, lembra que tem que ter mais coisa ali naquela interface. Vamos copiar da outra que é mais rápido. Eu tenho que ter herança desse cara aqui. Só que aqui a classe é a pessoa física. Um long também. Pronto. Então eu criei o repositório para buscar pessoas físicas depois. O serviço ele já tem injetado aqui esse repositório. Falta usar ele no método agora do controlador. No método do serviço, né? Vamos colocar esse método lá dentro. Só para gerar esse relatório a partir da coleção. Vamos dar uma olhada o que muda aqui dentro. Java Utilist, o resto é automático. Então, relatório pessoas físicas, acho que o relatório está diferente o nome. Eu chamei de relatório pessoas. Eu vou mudar aqui, relatório pessoas.jasper. Mesmo esquema, eu tenho que pegar o caminho. Eu já coloquei um subreport dir aqui, embora não vá usar no relatório. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou buscar as pessoas. Como eu não estou usando contatos e endereços, eu posso usar, por enquanto, o find all. Busca todas as pessoas, físicas no caso. Tá? Vai funcionar o padrão. O padrão não traz, lembra que o padrão é lazy. Ele não vai trazer os contatos e os endereços, mas não tem importância porque eu não estou usando isso lá no nosso relatório. Aí vem a parte diferente. Ó. Depois que eu peguei esses objetos, essa lista de pessoas físicas, eu preciso passar isso para o relatório. Então, o que a gente faz? Eu crio um data source a partir de uma coleção de bins. Que a coleção é essa? É a lista de objetos. Ele vai criar um data source a partir dessa lista de objetos. E aí, na hora de preencher o relatório, ao invés de passar a conexão, eu passo o data source, que é a coleção de objetos. Então, o gerenciador de preenchimento do Jasper vai preencher esse relatório com esses parâmetros, pegando os dados do data source e vai usar os dados dessa lista de objetos. E aí eu exporto esse relatório para PDF e devolvo. Então, é a única parte aqui que é diferente, porque não está usando mais uma conexão direta com o banco. Lá no controlador, alguém vai ter que chamar isso para fazer gerar o relatório. Então vamos lá no controlador de relatórios. Eu não mudei a URL, pessoas físicas coleção. Eu simplesmente uso o serviço para chamar aquele método que a gente colocou, pega esse PDF e empurro lá para o navegador do usuário. Vamos testar. Vamos lá, ele já está inclusive rodando. Erro. Erro de SQL. Coluna desconhecida. Como assim, meu filho? Data nascimento. Ah, olha a besteira. O mapeamento que eu passei para vocês deve estar com erro. Lá na pessoa física e na pessoa jurídica. Ó. Só é. A coluna não é... Se eu não falar nada, ele vai tentar usar a data nascimento. Só que lá no banco não está a data nascimento desse jeito. A data underline nascimento. Ó. Esse cara e o nome fantasia vão dar problemas. Talvez o tipo da pessoa também. Então a coluna, Ctrl Shift O aqui para ele fazer. Eu quero que ela tenha o nome, data
Nascimento. É a mesma coisa na pessoa jurídica para o nome fantasia. Tem que ser nome, underline, fantasia com F minúsculo. E aí na pessoa acho que já está correto. Ó. Tipo pessoa tá ok. E eu acho que é só isso. O resto já tá código pessoa, tá certo. Testar novamente. Tá lá. Ó. Grusbilda, Strobilobaldo são as duas pessoas físicas que eu tenho no banco. Interessante que quem fez essa consulta fui eu, na verdade, não foi o relatório. O meu JPA acessou o repositório e mandou buscar as pessoas físicas. Jogou isso numa lista, empurrou essa lista para o relatório, e aí o relatório usou isso para gerar aquele PDF que eu abri aqui. É interessante isso porque não fica mais fixa a consulta, né? Aqui eu posso passar qualquer lista de pessoa física para o relatório que ele vai gerar. E aí eu faço a lista do jeito que eu quiser. Se eu quiser ordenar de algum jeito essa lista, eu posso. Se eu quiser, que mais? Buscar só as pessoas que começam com A, joga isso numa lista e empurra para o relatório. Também funciona. É só uma questão de eu mudar o serviço, né? Eu podia fazer esse método ficar mais genérico, né? Porque aqui eu estou sempre buscando todas. Eu podia, de repente, passar para esse método a lista de pessoas. E aí ele já usava essa lista de pessoas no data source. E aí sim, o meu programa podia buscar essa lista de pessoas do jeito que ela quisesse. É um pouco mais flexível do que você deixar a consulta de mostrar todas as pessoas no relatório fixo. Aqui não, eu conseguiria buscar, por exemplo, as pessoas que começam com A. E vai montar um relatório só com as pessoas que começam com A. Eu podia fazer o título virar um parâmetro também, e aí o título do relatório muda de acordo com a consulta que eu estiver fazendo. Vamos fazer só um dos um sub-report aqui, para vocês verem. Funcionou um, o outro é a mesma coisa. Então, mesmo esquema. Vamos botar um sub-report no relatório principal. Vou mudar para cá, relatório de pessoas. Eu vou vir na paleta e pegar um sub-report. É um relatório novo, porque não existe pronto. Vai ser vazio, vai ficar nesse diretório. O nome, eu vou dar esse nome maluco aqui. Bom, o diretório, na verdade, eu quero que fique aqui, né? Já faz lá dentro, por favor. Next. De novo, ó. Data source, vamos lá. Data source, eu vou deixar vazio, do mesmo jeito que eu coloquei no relatório principal. Então, next. Não vai ter group by, next. Bom, aí vem a conexão. Aqui é diferente. É aqui que eu preciso ter uma forma de passar os contatos, por exemplo, de um relatório para o outro. Então, nesse campo da conexão, eu vou usar um JR Data Source Expression. Vamos lá. Aqui embaixo, ó, use a JR Data Source Expression com esse data coleção aqui, ó. JR Raspberry Ports Bin Collection Data Source. Ele vai criar uma coleção, um data source a partir de uma coleção. Que coleção? O fio de contatos. Ele vai pegar os contatos da pessoa atual e vai empurrar como data source para o subreport. Next. Parâmetros. Dataset parameters. Aqui eu acho que não precisa. Eu não preciso mais passar um parâmetro para o relatório. Porque antes eu fazia isso para poder passar esse código para ser usado na consulta. Agora eu não preciso. A consulta já está aqui. Os dados que eu quero que ele mostre já estão aqui. Então eu vou dar finish. Ele gerou o sub, ó, contatos. Os fields ainda não estão aqui. Então é o mesmo esquema. Ó. Eu vou lá com o botão direito, dataset em carry. É um Java Bean que eu vou buscar. Clico lá nos 3 pontinhos. Qual é a classe agora? Agora a classe é contato. Ele já me pegou os atributos do contato. Eu preciso do tipo e do valor, eu não preciso nem do código.
tipo e valor. E aí eu monto o relatório. Vamos tirar o título, page header. Eu vou deixar só o detalhe. E aí aqui dentro desse campo eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a concatenação, que a gente fez no outro, do tipo com 2 pontos com o valor. Vamos esticar ele. Não vou nem mexer na margem, nada disso, tá? Pronto. Ah, eu esqueci de mudar o tamanho. A questão do tamanho continua valendo. Vamos colocar esse cara aqui. Ó, o componente ficou com... Vamos olhar aqui que é mais rápido. 19,5 de largura. Então esse relatório inteiro não pode passar de 19,5. Então, eu vou tirar a margem, aproveita que já está aqui. E aqui na largura eu vou deixar 19. Pronto. Vou compilar, vou salvar e compilar o sub. Volta para o principal. Vou salvar e compilar o principal. Pronto, já está com o Jasper criado aqui. Aí, o problema de usar a coleção de objetos é que eu não consigo fazer preview, né? Como é que eu vou fazer um preview se não tem uma fonte de dados que eu possa passar para ele? É chato isso. De repente, pode ser interessante você montar a consulta usando SQL. Na hora que o relatório estiver ok, do jeito que você quer, você volta lá no dataset em query e muda para usar uma coleção de bins. Mas já está configurado isso, a gente já montou. Aí os endereços, não vou botar os endereços não, vamos testar. Tá pronto. O problema é que agora a minha consulta que eu fiz lá no banco, usando aquele repositório, não traz contatos e endereços para dentro dessa pessoa física. Mas eu acho que não. Deixa eu ver se... cadê pessoa? Não, vai trazer. Do jeito que foi... Não, mas é para muitos, ele não traz automático. Esses contatos não vão estar aqui, então eu não posso usar o find all. Eu vou ter que criar a minha própria consulta. Olha a trabalheira que vai dar. Vamos pegar o pronto aqui, que é mais rápido. Não colou porque... ele colou aqui, olha que loucura. Eu vou criar um folder helper. E helper vai ser um helper de pessoa física. Então, folder pessoa física. E aqui dentro eu vou jogar essas classes. Pronto. Vamos arrumar aqui agora. Essa classe eu vou renomear ela. Não é modelo carro carries, é pessoa física carries. O relatório está aberto ainda, vamos fechar eles. Vai ficar dando essas bugadas na tela aí. Buscar com contatos. Vai ser um list de pessoa física que ele vai devolver. O Shift O. Pronto. E essa classe eu tenho que mudar o nome. Pessoa física. Opa, carries em PL.
E eu tinha que digitar errado pessoa, né? Só para ajudar. Aqui é pessoa física. O resto eu não preciso. Buscar com contatos. Select PF from pessoa física. PF. Já faz o inner join fetch pf.contatos. Eu não vou botar os endereços porque eu não fiz o sub-report do endereço ainda. Mas teria que fazer, tá? Ele vai me devolver um type de care de pessoa física. Pessoa física.class, a lista de pessoa física. Pessoas físicas buscadas. Shift O para tirar aquele erro lá de cima. Pronto, eu implementei uma consulta que busca a pessoa física já com os contatos dela. Devolve isso numa lista. Agora eu vou usar isso lá no lugar do controlador do serviço, né, na verdade. Ao invés de chamar o find all aqui embaixo, ó, não quero todos, na verdade. Eu quero que você busque. Ah, faltou botar ele no repositório. Tem que botar aqui pessoa física carries também. Para poder usar no serviço. Pronto. Então agora eu vou receber uma lista de pessoas já com os contatos dela e vou passar para o relatório de pessoas que não é esse relatório. É o relatório. Ah, esse relatório sim, pessoas mesmo. Já está com o sub lá dentro. O subreport dir a gente já tinha colocado, sem querer aqui. Então ele já vai ter esse parâmetro lá. Só que eu não criei esse parâmetro no relatório. Olha que besteira. Fui correr com as coisas, agora está tudo misturado. Vamos lá no relatório de pessoas. Lembra que para funcionar esse esquema eu tinha que criar um parâmetro aqui, ó. Esse parâmetro é o parâmetro subreport dir. Bom, já é uma string, pronto. No subreport eu tinha que botar aquele esquema. Aqui, seleciona o subreport, vai lá em propriedades, subreport, a expressão. Olha que loucura isso aqui. Tá fixa com o caminho e tudo, ó. Tá errado isso. É só o nome, mas eu tenho que concatenar o parâmetro subreport dir. O motivo aqui não veio. Isso. Subreport dir mais o nome do relatório. Agora sim. Quando eu mandar o caminho, ele já vai saber qual é o parâmetro e vai passar isso para o subreport. Teoricamente, está pronto. A gente já pode testar. O programa está rodando. Eu vou pedir novamente o relatório. Deu certo. A pessoa mostrou os dados de contato. Celular, telefone e e-mail. Aqui, essa é a parte nova. Deu certo. A Grossbuilder, mais ou menos. Ó. Grossbuilder de novo. Ó. Apareceu Grossbuilder 3 vezes. A consulta está com problema. Na verdade, a consulta faltou limitar para não repetir. Select distinct. Agora veio a palavra na minha cabeça sem querer aqui. E aí quando a gente botava o distinct, tinha que fazer alguma coisa extra aqui. Isso aqui. Antes de rodar, tem que usar um carry hint para passar para ele o distinct. Isso, era o segundo. Pronto, agora a consulta está limitando
para não repetir pessoa. Aí, ó, Grosbilda, os 3 contatos, Strubilobaldo, os 2 contatos. Fechou. Observe que os métodos do service são muito parecidos. Aí até botei aqui, ó, crie métodos privados no service para diminuir esse problema, que recebe, por exemplo, o nome do relatório como parâmetro, ou então que recebe o nome e uma coleção e retorna o relatório. São 2 métodos genéricos que a gente podia ter, a gente podia aproveitar dentro daquele serviço. E aí você pode fazer diferente também e de repente buscar uma pessoa física pelo código. Põe ela numa lista e passa para o relatório. Então esse relatório que a gente fez, na verdade, ele mostra a lista de pessoa. Da onde? Pessoa física, né? O que tem nessa lista de pessoa física para o relatório não importa. Se tiver uma pessoa só, ele mostra. Se tiver 2.000 pessoas, ele vai mostrar as 2.000 pessoas. Tá? Mesma coisa pelo nome. Se eu fizer uma consulta depois pelo nome, desde que eu tenha uma lista das pessoas que têm aquele nome, passa essa lista para o relatório, ele vai gerar. Por isso que eu falei que esse esquema ele é um pouco mais flexível, que a nossa consulta praticamente fica fixa no código. Você define no código quem que você quer mandar para o relatório. Ele só recebe a lista e mostra.